Vamos acabando. lá. A gente falou sobre isso ali na terceira, mas agora, se você puder falar um pouquinho mais sobre, eu agradeço, tá? Sétima pergunta. Tá. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva? Então, a apostasia ela será cruel, né, mano? Porque nós vamos a cada vez mais ver pessoas que estavam caminhando talvez ao nosso lado e de repente elas foram embora. E eu sempre digo assim, o principal cuidado, ele começa em nós, tá? Porque, cara, não precisa muita coisa. Se você perder um pouquinho de uma rota, cara, 1 centímetro para a direita quando era para ir para a esquerda, 1 centímetro para a esquerda quando era para ir para a direita. Se você perder agora 1 centímetro não é nada, cara. Mas daqui a 50 metros, você está totalmente fora da rota. Então, eu acho que essas coisas, primeiro, nós temos que nos observar, sabe? Aquele que está de pé, que ore para que não caia. Então, é uma vigilância nossa, primeiro, tá? De autoobservação, de questionar as nossas paixões, sabe? O que é que eu amo, cara? O que eu amo eu vou destinar tempo, sabe? E nós temos uma tendência a destinar tempo para um monte de coisa. Não, não, mas eu não amo isso. Amo. Até que ponto você está disposto a entregar isso se Deus pedir? Sabe? Até que ponto você está disposto a amar de verdade? E aí nós passamos, às vezes, um tempo, cara, que outro dia a gente estava observando aqui, eu conversando com um colega, e ele disse, cara, eu tô zero de tempo para estar numa vida com Deus e tal. Eu disse, você me empresta o telefone? Aí eu empresto, tal. Peguei o telefone e abri o Instagram. Eu disse, cara, eu vou te mostrar algo aqui. Você tem uma surpresa hoje. Aí o cara me disse, é o quê? Eu digo, ó. E ele tinha passado 12 horas daquele dia no Instagram. O Gu é contra a tecnologia. Pelo amor de Deus, gente. Não. Quem, quem me conhece sabe, eu trabalho com isso. Cara, eu preciso estar no telefone quase que 24 horas por dia. Pelo amor de Deus, somos online, tá? Então, nós recebemos pessoas, conversamos com elas, andamos com elas, tal. Nós estamos com o telefone, eu uso no trabalho, eu uso em todo lugar, mas a pergunta é: será que realmente nós não temos tempo? Ou são os nossos amores que já foram roubados, sabe? Porque eu acho que ninguém, de uma hora para outra, ele vai dizer assim: ah, hoje acordei, não gosto mais de Jesus. Mas no dia a dia, sabe? Nós vamos perdendo alguma coisa e daqui a 50 metros a gente vai descobrir que está tão longe de Jesus que complicou. Ô, Gu, eu vou usar aqui uma frase do Cortella, e ele fala o seguinte: não existe a situação de eu não tenho tempo. O que existe é que eu não tenho interesse para aquilo. Porque quando eu tenho interesse para algo, eu arrumo tempo. Foi o que você acabou de falar. Né? Você não tem tempo ou você não tem interesse? E é aquela coisa, as nossas prioridades, elas. Prioridade não, é a nossa prioridade, porque é uma palavra singular e a nossa prioridade revela o nosso coração, cara. Uhum, É fácil de você descobrir, cara, o quanto você ama a Deus. Olha o que é que tem sido prioridade para você. sim. E eu vou te falar uma coisa que a maioria das pessoas fica com vergonha de dizer, cara. A maioria das vezes que nós somos de verdade sondar o nosso coração, vai gerar em nós arrependimento, porque você vai descobrir que talvez você está amando, cara, alguma coisa mais do que a ele. Que talvez, cara, você não está vivendo aquilo que você podia estar vivendo. E a apostasia, ela vem disso, sabe? Esse amor que é roubado aos pouquinhos. E aí, quando você percebe, você já não tem os seus olhos naquilo que era o seu amor de verdade. Sabe? É igual quando você namora, e aí você tá ali com a pessoa, cara, todo dia. Aí você vai mandando carta, você vai ligando, você manda mensagem no WhatsApp, você vai, cara, você quer ligar, você quer estar junto e tal. E aí, às vezes, eu vejo pessoas que, quando casam,
Aí passa um dia todo fora, aí não manda uma mensagem, aí já não fala mais do mesmo jeito, e aí às vezes viaja, já não liga mais para. E aí daqui a 10 anos, cara, você vai perceber que algumas coisas não fazem sentido, e você vai dizer, eu não sei o que aconteceu. Cara, porque com o tempo nós vamos perdendo, sabe? Então, eu faço isso, tá? Pelo menos uma vez no mês eu vou dentro do espelho e me coloco lá e fico pensando, o que é que você ama mais do que a Deus? Cara, e quantas vezes eu saí de frente desse espelho decepcionado, porque eu constatei que o meu coração tinha outros amores. E eu saía de lá, cara, não com aquele remorso de dizer, não, agora eu vou perder a vida, sabe? Mas eu saía com a sensação que eu perdi os olhos na direção da vida. E aí a gente começa a reposicionar, cara. Então, sobre a apostasia, cara, é isso, tá? Não confie em você. Se eu pudesse deixar um conselho aqui para a galera que está nos ouvindo, não confie em você, cara. Não confia no seu coração. Porque se você tiver que escolher 10 vezes alguma coisa, ou a Deus, o nosso coração vai escolher 10.000 vezes as coisas. O nosso coração vai escolher 10.000 vezes os outros amores. É por isso que Ele nos amou. Ele nos escolheu. Ele nos chamou, sabe? Porque os nossos amores, eles são tão passageiros, cara, que ele mesmo fez a sua aliança e ele mesmo já derramou o sangue, sabe? Para que a gente pudesse voltar sempre que esse amor perdesse o lugar, a gente pudesse recolocá-lo de volta, sabe? Porque eu tenho caminhado, cara, desde os 12 anos em um contexto evangélico, mas eu fui apresentado a Deus quando eu era criança, cara, na minha infância. E, e desde lá eu tenho percebido o seguinte, sabe? Ou Deus é o fundamento de todas as coisas, ou todas as coisas construídas vão cair. E às vezes é por isso, cara, que nós passamos um monte de coisa e a gente diz, cara, eu não entendi, como é que isso aconteceu, cara? É porque você construiu em cima de um alicerce que não era eterno. E toda construção que não é feita naquilo que é eterno, ela vai cair. Então, sobre a apostasia é isso, sabe? É. Sondar, cara. Desconfie. E se você descobrir que tomou um caminho errado, volta depressa. É isso. E tem a outra pergunta, Igor. Uma comparação com a igreja primitiva, porque a apostasia sempre existiu, mas qual a comparação que você pode fazer com a igreja primitiva em relação à apostasia e a igreja hoje? Tá. Pronto. É muito fácil. Até usando um exemplo parecido com o que eu já estava falando aqui, Ananias e Safira, cara. Até que ponto o amor deles por Deus era mais valioso do que aquilo que as pessoas achavam a respeito deles? Até que ponto eles amavam mais a Deus do que a atenção que eles receberiam por mentir sobre algo? E aí eles ousam, cara, entrar na casa do Senhor e mentir descaradamente, cara. E dizer, nós amamos a Deus, por isso fizemos. Só que eles amaram a si mesmo. E é isso, sabe? A maioria, quando eu falo assim, olhe o seu coração, porque talvez você esteja amando outras coisas, eu poderia mudar a frase e dizer, olhe o seu coração, porque você está amando a si mesmo. Hugo, e, E na, e, na- e nesse episódio que você está falando, a preocupação do apóstolo ali foi: poxa, você mentiu para mim? não, cara. Mas e Ele hoje? é Qual que é a posição do líder hoje quando acontece algo desse tipo? Nossa, mas você mentiu para mim, eu sou o seu pastor. Eu sou o cara que toma conta da sua vida, eu sou o que ora pela sua família. E você me decepciona desse jeito. Você me traiu. E não sei o quê. Era essa a preocupação na igreja primitiva? não. Quem que era o dono da igreja? Quem que era o alicerce da igreja na época? O que que a gente Deus. falou na pergunta 6 agora?
O que que tem acontecido hoje? A pessoa está preocupada porque alguém pecou contra o Espírito Santo na igreja, ou porque ela pecou contra o regimento da igreja, ou ela pegou contra a doutrina da igreja. Não, mas a doutrina fala que você não pode vestir saia, e você vestiu calça, você traiu a tradição da igreja. Você vai para o banco, porque você, sei lá, é só adultério que vai para o banco, né? Fofoca não vai, ninguém vai para o banco. Você fofocou, mas você fofocou, você falou mal de um irmão, mas você falou contra quem falando mal de um irmão? Você falou contra a igreja, você falou contra a doutrina. Ninguém, você não vê mais ninguém falando assim, você pecou contra o Espírito Santo e agora a gente precisa resolver isso aí. Por quê? Já perdeu o interesse da presença dessa pessoa, É, meu amigo. né? E É, a igreja primitiva trazia esse sentimento, sabe? De, cara, o que é que você fez? Olha onde estão os seus amores, cara. Porque você pensa que aquela galera vendia as suas propriedades porque simplesmente eles olhavam para a cara do irmão e diziam assim: Ah, irmão Brad Pitt, irmão bonitão, é você mesmo que eu vou vender tudo. Não, cara. Eles simplesmente olhavam para aquilo que eles estavam vivendo e eles entendiam: nada é mais precioso do que o meu verdadeiro amor. E aí eles estavam dispostos, cara, a ir até a última consequência por aquilo que eles amavam. amém. Gu, sétima pergunta foi embora, vamos para a oitava. Oitava, a última pergunta que você estudou, mas depois tem uma perguntinha surpresa para você, viu? Não quero nem saber.